de justiça.jus.br. E hoje, dia 26 de agosto, a Lei 12.318, que trata da alienação parental, completa 6 anos em vigor. Bom, neste período houve avanço nas relações familiares, mas antes mesmo de comentarmos esses avanços, eu quero cumprimentar o nosso entrevistado nesta manhã, que é o Dr. Danilo Montemurro, ele que é especialista em direito de família e conversa aqui ao vivo conosco. Dr. Danilo Montemurro, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco. Bom dia. Bom dia, Eliana. Bom dia a todos. É uma satisfação renovada falar com vocês. Certo, doutor Danilo, é muito interessante a gente trazer esse assunto nesta manhã da alienação parental, porque é um assunto que está sempre em pauta, porque gera dúvidas e, enfim, trouxe avanços mesmo nas relações familiares, mas também alguns problemas mesmo, até com relação à punição, por exemplo. Mas antes de entrarmos nessas questões, acho interessante a gente começar comentando o que caracteriza a alienação parental, doutor Danilo. Olha, Eliana, é um assunto realmente muito importante, né? A nossa legislação, a lei que criou que tipificou a alienação parental como um ilícito civil, como um problema típico nas relações familiares, ela foi muito bem-vinda. A alienação parental, ela caracteriza-se por atos praticados por um genitor em face de sua prole, em face de seus filhos, na tentativa de desqualificar ou desmerecer ou afastar a sua prole do outro genitor. Então, são atos como falar mal do pai, como dificultar o convívio com um pai ou com uma mãe. E esse ato, Juliana, é importante grifar, ele pode ser praticado não só por um genitor, mas por outros membros da família, né? Então, tudo que é feito nesse sentido, todo ato que é feito com esse propósito, ele é caracterizado como alienação parental. É verdade. Recentemente, inclusive, doutor Danilo, a gente teve uma condenação do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou a mãe justamente pela alienação parental, né? E aí a mãe vai ter que indenizar o pai por conta mesmo da alienação parental. Então, são assuntos aí que geram toda uma situação, chegando até mesmo nesse caso de ir para o judiciário, né? Normalmente é judicializado esse tipo de prática. E normalmente, Juliana, ele é mais frequente no curso das ações judiciais. Sim. Então, a partir do divórcio, por exemplo, esse casal passa a litigar por patrimônio, por guarda, eventuais talvez. direitos, por guarda dos filhos, por questões de alimentos. E aí, em razão dessa litigância, dessa beligerância, dessa falta de harmonia que existe preponderantemente nesse momento, é que vem a alienação parental. Certo. Doutor Danilo, eu peço que o senhor continue na linha conosco, porque nosso repórter Pedro Scartesini, ele está aqui nas ruas de Brasília e repercute o tema também com pessoas que passam aqui na esplanada dos ministérios, até para a gente saber a opinião da pessoa sobre o assunto. Tá, doutor Danilo? Só um momento. Pedro Scartesini, é com você? Muito bem, Eliana, como você disse, já fazendo mais uma participação acerca desse assunto, lei da alienação parental, saudando também aí o nosso consultor, o doutor Danilo Montemurro, né, especialista em direito de família. Eliana, eu vou falar agora com a Renata Fabrício, ela que é jornalista, reside na cidade de Campo Grande, na Paraíba. Renata, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Revista Justiça. Você concorda, então, com essa possibilidade aí, com essa proposta de criminalizar quem comete ali a alienação parental? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia ao doutor Danilo e a todos que estão ouvindo nesse momento. Acho que essa questão precisa ser discutida com a sociedade, né? Essa criminalização precisa ser discutida, essa questão de multa, de pagamento de salários mínimos. Mas essa questão da alienação parental é um pouco grave, porque acredito que a criança, ela precisa tirar suas próprias conclusões do convívio ou da ausência com um dos pais. Quem comete esse ato, então, merece ser repreendido, pois a criança seria, então, na sua opinião, a maior prejudicada com essa situação. Sim, não sei exatamente, não tenho uma opinião formada em relação à multa, né?
mais repreendida criminalmente, responsabilizada, acredito que sim. Muito obrigado, então, Renata Fabrício, pela sua participação aqui na nossa Rádio Justiça. Oliana, eu volto com você dentro de alguns instantes, trazendo outras opiniões acerca do assunto. É com você. Está certo, Pedro, muito obrigada pela participação mais uma vez. Doutor Danilo, a ouvinte Renata tocou nesse ponto bem importante, junto com o repórter Pedro, que é a punição, então, para quem pratica alienação parental. No caso, um projeto de lei que está em tramitação, ele criminaliza essa atitude, né? Parece até que a previsão, então, para quem cometer, no caso o que seria um crime de alienação parental, seria até pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Como se houver essa discussão a respeito desse projeto de lei, e até pegando o gancho dessa questão da punição, como que é feita a punição hoje, doutor Danilo Montemurro, para quem pratica alienação parental? Olha, Oliana, a Renata, ela ponderou uma questão importantíssima que muitas vezes não é percebido por quem pratica alienação parental, que é o fato de a vítima da alienação parental não é o outro genitor, é a própria criança. A criança é quem sofre com a alienação parental nesse primeiro momento, tá? A atual lei, a lei número 12.318... Salva lá para mim? Desculpa, doutor. Pois não, estou ouvindo. Pode continuar. A Lei 12.318, que disciplina a alienação parental, ela já define algumas consequências para o ato, para a prática de alienação parental, né? Como que vai desde uma mera advertência de um juiz para que o alienante deixe de praticar esse ato, até a estipulação de multa, alteração de guarda e convívio, mudança na custódia física da criança, e até a oportunidade ou a consequência mais grave, que é a suspensão da autoridade parental. Então, já existe consequência para a alienação parental. A norma que disciplina o projeto-lei que vem aí a discutir a questão da criminalização para alienação parental, ela ainda precisa ser bem discutida na sociedade. Não sei as consequências disso, porque criminalizar isso também vai gerar consequências para a criança. A questão da multa eu acho ainda muito importante, muito interessante para a prática da alienação parental, principalmente porque muitas vezes as duas principais razões da prática é disputa financeira e vingança. Essas são as duas principais motivos da alienação parental. Então, se vai ser praticada alienação parental por disputa de dinheiro, que essa prática gere consequência financeira para o alienante, né? Então isso tem que ser bem discutido na sociedade. Perfeito. Bom, doutor Danilo Montemurro, eu peço que o senhor aguarde mais uma vez na linha aqui conosco, mas agora a gente vai com o Arthur Filho, ele que está no plenário do Senado Federal acompanhando o processo de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Arthur, bom dia. Bom dia, Oriana Gomes. Começou nesse exato momento o segundo dia do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff sobre o suposto crime de responsabilidade. Hoje serão ouvidas 6 testemunhas de defesa da presidente Dilma Rousseff, começando pelo economista Gonzaga Beluso. E a qualquer momento nós traremos mais informações a respeito dessa sessão de julgamento do impeachment da presidente Dilma, que é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Juliana Gomes. Certo, este foi o nosso coordenador de jornalismo, Arthur Filho, ele que está no plenário do Senado Federal acompanhando o processo de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Como ele bem trouxe, hoje teremos 6 testemunhas de defesa da presidente Dilma e no decorrer da nossa programação, você que nos acompanha terá mais informações a respeito deste julgamento, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Bom, a gente conversa aqui no Revista Justiça com o Dr. Danilo Montemurro, ele que é especialista em direito de família, e estamos falando sobre alienação parental, que hoje completa 6 anos, é a Lei 12.318.
Bom, doutor Danilo, no início da nossa conversa, o senhor também chegou a falar que quando a gente fala em alienação parental, já remetemos ali aos atos dos pais com relação aos filhos, mas também temos as outras pessoas que integram ali a família que também pode estar diretamente ligado a algum problema eventual por conta de alienação parental, ali um avô, os tios, então tem que se ter todo esse cuidado em todo o âmbito familiar, né, doutor Danilo? Com certeza. Também grifando que outros entes familiares, como os avós, como os tios, também podem ser vítimas de alienação parental, principalmente os avós, né? A prática da tentativa de afastar uma criança dos seus avós também pode ser caracterizada. E os próprios familiares, como um novo cônjuge ou um companheiro, também podem ser alienantes, também podem ser objeto da prática desse ilícito civil. Certo. E, doutor Danilo, como que o senhor vê, então, até mesmo campanhas de esclarecimentos a respeito do assunto, até como uma maneira de tentar coibir que esse tipo de ato aconteça? Falta campanhas, faltam informações, até incentivos para que a família entenda que o melhor no momento é ali os direitos da criança, é o bem-estar da criança e não cometer esse tipo de situação? Essa questão de divulgação é fundamental, né? Principalmente porque os pais eles precisam ter a consciência de que a vítima é a criança. É ela quem sofre imediatamente com todo esse tipo de prática. É sempre a criança a principal vítima. Então, a divulgação, ninguém quer prejudicar o próprio filho. Então, quando há esse tipo de prática, ela tem que ter essa compreensão. Eu acho que precisa, sim, mais postura do judiciário e do governo no sentido de trazer essas informações a esses casais. O judiciário já tem feito isso. O judiciário já promove campanhas aos casais que estão em processo de divórcio, no sentido de coibir esse tipo de prática, ou ensinar que isso é prejudicial à criança. Mas tem muitos casais que vivem na informalidade, inclusive na hora de se separar, né? E aí não tem acesso a esse tipo de informação. Então é sim muito importante que isso seja levado aí à grande população. Com certeza. Doutor Danilo Montemurro, vamos voltar com o nosso repórter Pedro Scartesini, que está nas ruas aqui de Brasília repercutindo justamente esse tema da alienação parental com as pessoas que passam aqui na esplanada dos ministérios. Pedro? Muito bem, Uliana, mais uma vez aí fazendo a nossa última participação no programa Revista Justiça. Eu vou falar agora com a Cláudia Lima da Mota, ela que é aposentada e reside aqui na cidade de Itaguatinga, no Distrito Federal. Uliana, Cláudia, obrigado pela sua participação. Você concorda, Cláudia, com esse tipo de posicionamento aí de criminalizar quem comete alienação parental? Bom dia. Bom dia. Eu concordo sim, porque eu acho que as pessoas têm que aprender que há uma separação de marido e mulher. Não há uma separação de pai e mãe. E mesmo separado, a gente não pode, de maneira alguma, influenciar uma criança para que ela veja no pai ou na mãe um inimigo. Isso não pode ocorrer. É evidente que a lei vai verificar realmente o que está acontecendo. É isso que a gente também tem que ver quanto à lei, que ela faça o certo. Mas que as pessoas aprendam, gente, que não podemos, de maneira alguma, separar uma criança do pai e da mãe por conta do que houve entre esposo e esposa. Isso é um absurdo. Muito bem, Cláudia, obrigado pela sua participação. Uliana, é isso, eu vou ficando por aqui, desejando a todos que acompanham a transmissão da Rádio Justiça um ótimo fim de semana. Um abraço também ao doutor Danilo Montemurro, especialista em direito de família. Uliana, eu volto com você, até breve. Até, Pedro, muito obrigada pela participação aqui com
opiniões de pessoas que transitam aqui nas ruas de Brasília a respeito desse tema, alienação parental. Doutor Danilo, mais uma participante diz exatamente essas mesmas questões que a gente vem comentando, né? Tanto da punição ali para quem comete os atos e até mesmo essa questão da conscientização dos pais de que o bem-estar da criança deve prevalecer. A separação, então, como a ouvinte Cláudia comentou, não é da criança com os pais, e sim dos próprios pais. E tem que ter ali todo esse envolvimento bom familiar, né, doutor Danilo? Uliana, você vê que o nível de esclarecimento da sua ouvinte, ela é muito esclarecida. Uhum. E, infelizmente, a prática da alienação parental, ela existe, e a lei, ela existe. Nós estamos hoje discutindo alienação parental porque nem todos têm esse nível de esclarecimento. É verdade. Infelizmente. Volto a dizer, quem é o principal prejudicado realmente é a criança. A ouvinte tem toda a razão. Quem se separa são os cônjuges e não os genitores. Os filhos continuam filhos para sempre, e isso tem que ser considerado. E a prática, isso eu tenho certeza pela própria experiência, embora a gente veja algumas notícias de pais e mães que acabam agredindo deliberadamente os seus próprios filhos, isso é exceção, isso é raro. No geral, os pais não querem o mal dos filhos. Eles querem que os filhos, eles querem proteger os filhos e cometem a prática da alienação parental sem perceber que estão vitimizando os próprios filhos. Então, mais uma vez, o trabalho da imprensa, o trabalho da sociedade em levar esse tipo de informação é fundamental. Com certeza. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Danilo Montemurro. Ele que é advogado e especialista em direito de família e hoje comentou conosco sobre a lei de alienação parental, a Lei 12.318 de 2010, que justamente hoje completa 6 anos. Essa lei que trouxe grandes avanços nas relações familiares, mas a gente ainda discute possíveis alterações, como falamos hoje a respeito mesmo da criminalização de quem comete a alienação parental. Doutor Danilo Montemurro, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Revista Justiça. Ele aguardo em uma outra oportunidade para trazermos novas discussões a respeito do tema. Bom dia. Bom dia, Uliana. Muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço, doutor Danilo.